Olá, bem-vindo ao canal Aprendendo Senhoras. Hoje vamos falar sobre os impactos do rentismo na economia do Brasil. Vamos lá. O que é o rentismo? O conceito de rentismo é bastante útil para se entender alguns fenômenos importantes na economia, em particular nas políticas de governo. Quanto maior o aparelho estatal, maior a possibilidade de desvio desse interesse de recursos, transformando padrões de acumulação produtiva em improdutiva. Com isso, quem participa disso são vários atores: a classe dos políticos, a classe dos servidores públicos e a classe empresarial, que possa se beneficiar da máquina pública. Esses atores seguem seus interesses dentro de uma concepção patrimonialista, onde seus interesses vêm antes dos interesses da sociedade. Esse fenômeno ocorre tanto em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nesse último, esse fenômeno é mais suscetível a acontecer. As atividades legais e ilegais ligadas ao rentismo não são desejáveis, porque provocam mudanças estruturais piores em termos de alocação de recursos. Os pais do rentismo. Conforme na teoria da escolha pública, da public choice, o primeiro esboço do conceito de rentismo surgiu em 1967, por observações do autor e economista Gordon Tullock, mas ficou realmente conhecido anos depois, em 1974, através da figura e formalização de Anna Kruger. O rentismo no Brasil. O rentismo no Brasil é um fenômeno histórico de longa duração, cuja origem é no Brasil colônia e vem até os dias atuais. Trata-se de um fenômeno cristalizado ao longo do tempo, no qual diferentes atores da classe política, burocrática e econômica fazem uma apropriação de parte dos processos de acumulação produtiva, transformando em ganhos improdutivos para interesse próprio, gerando assim dinâmicas negativas para o interesse social. A fase inicial do rentismo no Brasil vem em sua estrutura base no padrão mercantilista, de desapropriação de recursos naturais brasileiros enviados à metrópole, bem como dentro de um sistema de impacto colonial no qual houve uma dinâmica escravocrata, de ganhos improdutivos da elite econômica com base na exploração de trabalho escravo. Com a estruturação do sistema tributário nacional durante o governo de Vargas e o aumento do aparelho de Estado no governo de JK, governos militares e governos democráticos, o rentismo econômico se ampliou de modo significativo, em função de uma série de benefícios salariais por parte de políticos da própria estrutura burocrática, em função de crescentes benefícios a incentivos fiscais a distintos atores econômicos ou à sociedade, atendendo assim à dinâmica clientelista. O rentismo econômico se transformou no Brasil dependente entre a monarquia e a república, de modo que se perde uma dinâmica rentista com a abolição da escravatura, que foi substituída ao longo do período republicano por um crescente aparelho de Estado, que se amplia os canais de rentismo dentro do aparelho, ou se aproveitando dos benefícios do Estado, conforme se aumenta a máquina pública, durante a República. Dessa forma, quanto maior o grau de intervenção do governo na economia, maiores as oportunidades para que grupos se apropriem da riqueza por meio de atividades rentistas. No Brasil, o governo é grande, não apenas pelo alto nível de gastos públicos e da carga tributária, mas também pela histórica tradição de regulamentar fortemente a economia. Assim, houve um forte espaço para a ampliação do rentismo econômico no país. Com isso, o processo deteriora o crescimento e o desenvolvimento econômico. No Brasil, o lobby se configura decisivo na questão do rentismo, onde um grupo cria pressão organizada para interferir nas decisões do poder executivo, legislativo e judiciário, para que seus interesses individuais sejam atendidos. Ademais, podem ser citados, por exemplo, esquemas de corrupção, chantagem, tráfico de influência e ademais mecanismos ilícitos praticados por políticos e grandes empresários. Dessa forma, o rentismo inibe o desenvolvimento e bem-estar social, já que apresenta funções distorcidas dos objetivos do desenvolvimento econômico. Como é possível diminuir ou eliminar o rentismo no Brasil ou em um país? Através da diminuição do aparelho de Estado, através do enxugamento da máquina pública e do fortalecimento das instituições. Também com a criação de mecanismos de governança e regulamentação. Além do mais, um aumento dos sistemas de transparência. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.